Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre o continente africano. Vamos lá aprender? Olá, chuchus, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre o continente africano. Vamos lá? E o continente africano, vamos falar sobre o tamanho e a localização, né? Ele possui uma área ali de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados e é o terceiro maior continente da Terra, só fica atrás da Ásia e do continente americano, né? Em média, 80% da África se encontra ali na região intertropical da Terra, né? Porque é cortado ao meio ali pelo Equador, né? E também ela fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Boa parte, então, do clima, né? Do continente africano fica na região tropical. Então, a gente fala que é um continente, né, que a sua maioria está na parte tropical, faixa tropical. Então, tem vários países com clima bem quente, beleza? Aí, o continente africano, né, dotado aí de 54 países, é um continente muito grande e diversificado em várias coisas. E eu costumo, né, falar que existe uma coisa chamada africocentrismo. O que é africocentrismo, né? Você já ouviu falar em eurocentrismo na aula de história, né? Africocentrismo, eu uso essa expressão porque o continente africano, ele está ao mesmo tempo nos 4 cantos do planeta, né? Ele é cortado tanto pelo meridiano de Greenwich como pela linha do Equador. Então, a gente encontra partes do continente no norte, parte no sul, parte no leste e parte no oeste, né? Porque ele é dividido e por isso ele se encontra geograficamente no centro do mundo. Então, a gente, se falasse que a África está no centro do mundo, não é mentira, né? Geograficamente, tá certo, tá? Então, ó, para provar para vocês que a África tá no centro do mundo, cara, é verdade, né? Porque é cortada ali pelo meridiano de Greenwich e também pela linha do Equador, né? E, ou seja, a gente encontra no norte, no sul, no leste e no oeste, né, o continente africano. Aqui, gente, um ponto estratégico do continente africano é o famoso Estreito de Gibraltar, né? Ele tem 51 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. É o ponto, assim, que mais aproxima o território, né, da África com a Europa. É pertinho, gente, ali o Marrocos da Espanha, né? Então, ao norte do estreito, a gente tem, né, o território britânico de Gibraltar, né, que fica no sudoeste da Espanha, e ao sul a gente tem a cidade de Tânger, ali no Marrocos, e Ceuta, né? Enclave espanhol no território marroquino, então é muito perto, é muito comum, era muito comum o pessoal do Marrocos, né, ir para Espanha de barco, né, de barquinhos, tá? Geralmente ilegalmente, tinha um pessoal que ia legal, mas a maioria ia de forma ilegal, de tão pertinho que é esses dois territórios aí, tá? África com Europa. Outro ponto estratégico aí que a gente tem é o canal de Suez, né? Aí, no caso, é da África aí, né, fazendo fronteira com a Ásia. Ele é um canal artificial, né, e que une aí essas duas partes. Aqui, gente, uma curiosidade bem legal. Na primeira imagem é o mercado de especiarias que fica na cidade de Marrakech, no Marrocos, legal, né? Ali na África do Norte. E na segunda imagem, a gente tem mineração de ouro na República Democrática do Congo. O continente africano ele é riquíssimo, né, geologicamente, na parte de mineração, tá? Em minérios preciosos, como ouro, né, cobre, além de muitas pedras preciosas em vários países, como se a gente pegar a Serra Leoa, que é o país onde tem muito diamante. Aqui uma outra imagem, né? Isso aí é o processo da secagem de café em Jima, na Etiópia. O café é um dos principais produtos de exportação desse país, que fica na África subsaariana, ok? Aqui a gente tem, né, um mapinha do deserto do Saara, que é enorme, e embaixo, essa parte laranjinha escrito Sahel, né, uma barreira natural de transição, que fica entre o deserto e as áreas mais que possuem vegetação no continente africano. E vamos ver aqui, né, os oceanos que banham esse continente. Então, do lado oeste, né, ou lado ocidental que a gente fala, a África é banhada pelo Oceano Atlântico. E do lado leste, né, o lado oriental, ela é banhada pelo Oceano Índico, mas também é banhada por mares aí famosos, como o Mar Mediterrâneo, ali ao norte, né, que fica ali entre a Europa, né, e a África. E a gente tem também o Mar Vermelho, né, a nordeste ali, entre a África e a Ásia. Beleza? Com relação ao relevo
africano, né, o relevo predominante é o de planalto, gente. O continente africano, ele é constituído por um grande escudo cristalino e ele apresenta altitudes modestas com uma altitude média de 600 metros, predominantemente planáltico, como eu falei, né, que é gasto pela erosão. A gente tem a noroeste a cadeia de montanha do Atlas, que é famosa ali na região do Maghreb, né? E ao sul a gente tem a cadeia do Atlas, com um grande planalto, tá? A gente tem o Planalto dos Grandes Lagos, onde a gente encontra formações vulcânicas que dá origem a locais muito altos, como o Monte Kilimanjaro, que é o ponto mais alto da África. Ele tem quase 6.000 metros de altitude. Então, é muito comum encontrar planaltos nesse continente, na África. Aqui sobre o clima do continente africano. Tem vários climas, embora, né, ele seja de maioria tropical, como eu já falei, porque é cortado pelos trópicos, né, de Câncer e de Capricórnio, mas a gente tem alguns climas diferentes aí. Então, a gente encontra, a maioria é o clima tropical, né, se assemelha ao nosso clima aqui do Brasil, mas como ele é cortado ali também pela linha do Equador, a gente tem o clima equatorial. Tá? Esse clima equatorial, ele é mais úmido, né, e quente. Lembra da região norte aqui do nosso país, do Brasil? A gente tem o clima desértico, né, tanto na porção norte, né, boa parte, que é o antigo deserto do Saara, como na porção sul, onde a gente tem ali o deserto do Kalahari, né, e o clima mediterrâneo em função do mar Mediterrâneo, ok? Aqui vamos falar um pouco sobre as divisões do continente africano. Então, a gente tem essa parte aí que a gente chama de África do Norte. A África do Norte, ela é conhecida vulgarmente também, né, como África Branca, né, ou África Islâmica, ou África Rica, né? Isso não sou eu que estou falando, tá? Em várias literaturas, vários locais a gente encontra essa denominação, né? Parece uma coisa preconceituosa, mas é assim que o próprio povo muitas vezes se vê e faz essa diferenciação lá na África, né? Aí tem alguns países da África do Norte, que é o Marrocos, o Saara Ocidental, que é sob o domínio do Marrocos desde 1975, que antes ele era conhecido como Saara Espanhol, né? São 7 unidades políticas aí, então, ó. Então, a gente tem o Marrocos, o Saara Ocidental, a gente tem a Mauritânia, a Argélia, a Tunísia, a Líbia e o Egito. Esses países, né, cerca de 90% aí segue o islamismo, como a gente pode ver essas mulheres na fotinha aí em cima, ok? África subsaariana. Por que tem esse nome? Não podia ser África do Norte e África do Sul, simplesmente, né? Porque já existe um país que chama África do Sul, que fica bem lá no sul do continente. Essa região aí, África subsaariana, ela já diferencia bastante da África do Norte, né? Ela abrange os países da África que estão situados ao sul do deserto do Saara, por isso que tem esse nome, né? E a população é predominantemente negra, né? A gente tem umas minorias brancas, descendentes de colonizadores europeus e asiáticos, né? E aí, diferente da África do Norte, né, que predomina o Islã, né, e a galera árabe, aí a gente tem a multiplicidade de crenças e religiões. Então, a gente tem uma mistura de islamismo, cristianismo, judaísmo, crenças tradicionais africanas, tá? Além dos aspectos culturais e étnicos, essa parte aí que é a África subsaariana, ela se caracteriza, né, por ser uma região do continente africano que é atingida pela pobreza, infelizmente. E nessa porção do continente, né, infelizmente, onde a gente encontra aí os países com os menores IDHs do mundo, né, muito problema social, muitas mazelas nessa região, infelizmente, apesar de ser muito rica geologicamente, naturalmente. Os desertos africanos. Sim, vamos falar de deserto. Então, a gente tem o deserto do Saara, que é o maior deserto quente do mundo, né? Oficialmente é o segundo maior deserto da Terra, logo depois da Antártida, né? Que aí não é um deserto quente. Essa última também é um deserto, só que frio. O deserto do Kalahari, né? Ele é formado, assim, devido principalmente à corrente marítima fria de Benguela, que atua na costa sudoeste da África. Esse deserto aí do Kalahari, ele fica na porção sul. Ele é famoso, apareceu até num filme, que é o filme Corrida Mortal, que a gente tiver a oportunidade de ver, muito bacana. E o deserto da Namíbia, ele é do tipo costeiro, com muitas dunas, né? Ele é banhado por correntes frias do Oceano Atlântico. Então, gente, umas fotinhos aí, ó. O deserto do Saara, o deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia.
A gente tem nos desertos africanos dois tipos, né? Tanto os arenosos, que são os mais famosos, né? Como os pedregosos, onde a gente encontra muita pedra, certo? Agora vamos falar do monte mais alto aí do continente, que é o Monte Kilimanjaro, né? Ele está localizado no Planalto dos Grandes Lagos, ao norte da Tanzânia, junto à fronteira com o Quênia. Então, ele fica na África subsaariana, tá, galera? É o ponto mais alto da África, tem quase 6.000 metros de altitude, é muito alto, gente. E ele era um antigo vulcão, tá? O topo dele fica coberto de neve boa parte do tempo, embora no verão, muitas vezes, essa neve derreta, tá? Ele ergue-se no meio de uma planície de savana, né? E aí forma um espetáculo único, é muito lindo, né? O Kilimanjaro. Oásis nos desertos africanos. Vocês já viram aquele desenho do Pica-Pau? Que ele tá no deserto e aí tem aquela miragem, vê um oásis, né? Aí você pensava que isso era mentira, mas existe de verdade, tá? Nos desertos, a gente encontra oásis, que são regiões mais baixas do relevo, né? Onde os lençóis d'água afloram a superfície. Então, é região no meio do nada ali, né? Do deserto. E você encontra água, um ambiente que dá para estabelecer comunidades, construir casas e produzir alimentos. Por isso que existem vários países, né? Como a Argélia, por exemplo, que fica ali em região que é de deserto. Aqui, gente, de curiosidade, né, falando em deserto, esse pessoal aí que vocês estão vendo são os bosquímanos. É um povo nômade que vive da caça, do pastoreio e da agricultura, tá? No deserto do Kalahari, né, na Namíbia, é onde a gente encontra esse povo aí, bosquímanos. Essa outra foto, a gente tem, né, uma caravana de camelos aí que é conduzida pelos Tuaregs, que é um povo nômade comum no deserto do Saara, tá? No caso aí, né, por exemplo, é na Argélia. Aqui a gente fala da hidrografia do continente. Aparentemente, né, olhando aí no mapa, a gente pensa que a África é rica, né, hidrograficamente, mas ela não é, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o Brasil é muito mais rico, né, na hidrografia do que o continente africano. Porque aí tem muitas regiões, são regiões de deserto, então falta água, né, e às vezes tem problema também de pluviosidade, de chuva, mas tem locais aí onde o abastecimento de água é bom, é bacana. A gente tem um rio gigantesco aí, que é o famoso Rio Nilo, que abastece uma área importante aí, que é a área de deserto na África, né? E ele nasce naquele pedacinho grande que vocês estão vendo ali em azul, que é o famoso Lago Vitória. Ele nasce ali, né? E ele abastece toda uma região, se assemelha bastante com o nosso Rio São Francisco aqui do Brasil. A gente tem outros rios importantes, como o Rio Níger, o Rio Congo, né? O Rio Zambeze, e os lagos também são muito importantes no continente africano, porque os lagos são imensos, gigantescos, e do tamanho de cidades, tá? Como o Lago Vitória, que é o terceiro maior lago do mundo, a gente tem o Lago Tanganyika, que é enorme também, o Lago Malawi, né, o Chad, são lagos muito importantes, gente. Vamos ver foto, ó. Aí é o Rio Nilo, né, maravilhoso, majestoso, e o Lago Vitória, que ele é super importante ali na África subsaariana. Gente, olha isso aí. É a foto de um lago, tá? Porque você pensa lago, você pensa, né, pequeno, mas eles são gigantescos, tá? São que nem mares os lagos no continente africano. Com relação à parte de vegetação e de bioma, né? A gente tem vários tipos, tem uma grande diversidade de fauna e flora no continente, porém que chama atenção bastante é essa foto aí, porque é o que mais tem de abrangente na África subsaariana, por exemplo, que são as savanas africanas, onde a gente encontra vários bichinhos fofos que são comuns ali na África, como a zebra, a girafa, leão, elefante, rinoceronte. A gente tem também uma floresta maravilhosa que fica ali na porção equatorial do continente, que é a floresta equatorial do Congo. Lembra bastante a Amazônia em alguns aspectos, né? Tem uma biodiversidade muito grande, além de abrigar, né, primatas ali, a gente tem, né, gorila, vários animais maravilhosos, ok? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Beijão! Valeu, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.